Curtis Jackson, conhecido mundialmente como 50 Cent, não é apenas um rapper de sucesso. Ele é a definição viva de resiliência e sobrevivência pura. Tudo começou nas ruas implacáveis de South Jamaica, no Queens, Nova York. Um lugar onde o destino de muitos é traçado antes mesmo de crescerem. Para o jovem Curtis, a vida não ofereceu flores, mas sim o asfalto duro. Ele observava o movimento frenético da cidade, sonhando com algo maior. A infância foi marcada pela tragédia e pela ausência. Após perder sua mãe muito cedo, Curtis teve que aprender as leis da rua por conta própria. Sua avó foi seu porto seguro, mas o mundo exterior era um oceano revolto. O jovem Curtis se via dividido entre o lar e a tentação. Para sobreviver no Queens dos anos 80 e 90, ele precisou ser mais esperto que o sistema. O submundo se tornou sua escola e seu sustento. Foi nessa época que ele adotou o nome 50 Cent, inspirado por um assaltante do Brooklyn. O nome simbolizava mudança e a busca pelo topo. Mas Curtis tinha um segredo: o amor pela rima. Entre os perigos do crime, ele encontrava refúgio nas batidas pesadas e nos versos que escrevia. A música era sua única saída real daquele ciclo vicioso. No entanto, equilibrar o estúdio e as ruas era como caminhar sobre uma corda bamba. Suas letras eram crônicas reais da vida no gueto. Ele não cantava sobre sonhos distantes, mas sobre a luta diária para continuar respirando no Queen. A tensão aumentava a cada dia. Quanto mais Curtis se destacava na música, mais os fantasmas de seu passado criminoso tentavam puxá-lo de volta. Ele sabia que o sucesso tinha um preço. Nas esquinas, o respeito se misturava com a inveja e os inimigos começavam a se mover nas sombras. O destino estava prestes a cobrar um valor extremamente alto. O clima nas ruas de Nova York nunca esteve tão pesado e perigoso para ele. Batidas de coração aceleradas. Silêncio absoluto. Curtis Jackson não imaginava que aquela noite de maio de 2000 mudaria sua trajetória para sempre. A lenda estava prestes a ser forjada no fogo e no chumbo. O homem que sobreviveu ao impossível estava diante de seu maior teste. Era uma manhã aparentemente comum no Queens, Nova York, em 24 de maio de 2000. Curtis Jackson ainda não era a lenda global que conhecemos. Ele caminhava em direção a um carro prata estacionado. Ao entrar, o som do rádio e o clique do cinto de segurança eram os únicos ruídos, mas o destino estava prestes a desferir um golpe brutal. Em questão de segundos, a calmaria da vizinhança foi estilhaçada por uma emboscada fatal. O atirador disparou a queima-roupa. 9 balas perfuraram o metal e o vidro, atingindo Curtis com uma violência devastadora em várias partes do corpo. Foi um massacre em plena luz do dia. O impacto dos projéteis foi implacável, deixando Curtis em um estado de choque entre a vida e a morte. Logo, o som das sirenes dominou o ar. Luzes vermelhas e azuis piscavam desesperadamente sob uma neblina fria que descia sobre a cena do crime. Para Curtis, tudo era um borrão de dor e confusão. Médicos corriam contra o tempo, enquanto ele lutava para manter a consciência no caminho ao hospital. Na sala de emergência, o diagnóstico era aterrorizante. Tiros nas mãos, pernas, braços e peito. Mas o ferimento mais grave foi no rosto. Preso a monitores e tubos, ele estava pálido e suado. Mas mesmo no limite da exaustão, seus olhos mostravam uma faísca de resistência que se recusava a apagar. Curtis sobreviveu por um milagre, mas o retorno para casa foi amargo. Ele havia perdido seu contrato com a gravadora e sua sensação de segurança. Sem nada além de suas cicatrizes e sua vontade, ele encarava o horizonte. Como um homem marcado para morrer daria a volta por cima? O mistério começa agora.
Sobreviver a 9 tiros foi apenas o início do milagre. O verdadeiro teste de fogo começou no silêncio gélido daquela sala de hospital. Enquanto os médicos cuidavam das feridas externas, uma fúria silenciosa crescia em seu olhar. Ele não aceitaria ser uma estatística ou uma lembrança, mas o mundo que o aplaudia desapareceu. A indústria da música, antes interessada em seu brilho, agora o via como um risco alto demais. Contratos foram rasgados e portas foram trancadas. A Columbia Records o descartou, deixando-o à própria sorte, sem dinheiro e com a cabeça a presa. Sozinho, ele transformou o quarto em seu quartel-general. Sob a luz de um abajur, ele escrevia letras freneticamente, transformando cada cicatriz em uma rima cortante. Sua voz mudou. O tiro na mandíbula deixou uma marca permanente em seu flow. O que muitos viam como defeito, ele transformaria em sua assinatura única. A reconstrução não era apenas lírica, era física. Cada gota de suor no chão da academia era um grito de guerra contra aqueles que duvidaram. O treino era brutal. Ele levantava pesos como se estivesse erguendo o próprio destino do chão. A dor era combustível para sua resiliência inabalável. Ele exibia suas cicatrizes não como vítimas, mas como medalhas de uma guerra que ele estava vencendo. O medo já não tinha lugar ali. Com um estúdio improvisado e muita fúria, ele começou a gravar as faixas que assombrariam a indústria. Era o nascimento do fenômeno das mixtapes. Ele não precisava mais das gravadoras. Ele tinha a rua, ele tinha a verdade. E a verdade era que 50 Cent estava mais vivo do que nunca. O Queens via seu filho retornar, não como um sobrevivente, mas como um predador pronto para retomar o trono que lhe foi roubado. A fênix do hip-hop havia renascido das cinzas. O mundo estava prestes a ouvir o rugido de uma lenda que não podia ser silenciada. Prepare-se. No próximo bloco, a ascensão meteórica e o encontro que mudaria a história da música para sempre. O rugido está chegando. Enquanto as grandes gravadoras fechavam as portas com medo das ameaças que cercavam 50 Cent, as ruas de Nova York consumiam avidamente suas mixtapes independentes. Mas o jogo estava prestes a mudar da forma mais inesperada possível. Um desses CDs piratas viajou milhares de quilômetros até chegar às mãos de ninguém menos que Eminem. Conta a lenda que Marshall Mathers ouviu as rimas cruas de Kurt Jackson e percebeu imediatamente que estava diante de um fenômeno. Ele não perdeu tempo e ligou para o seu mentor, o lendário Dr. Dre. Dre, o arquiteto do som da costa oeste, confiou no instinto de Eminem. Em pouco tempo, 50 Cent saiu da linha de frente do perigo no Queens para os estúdios luxuosos da Califórnia. O contrato assinado entre a Shady Records, a Aftermath e a Interscope foi um dos mais comentados da história da música. $1 milhão para transformar um sobrevivente em uma estrela global. Foi ali, cercado por mentes brilhantes da produção, que o álbum Get Rich or Die Trying começou a ganhar vida. 50 Cent não estava apenas mudando de código de endereço postal, ele estava fundando um império. O mundo ainda não sabia, mas o rap estava prestes a ganhar um novo rei. Fique ligado para o bloco final desta jornada, onde veremos o sucesso estrondoso e como 50 Cent se tornou imortal na cultura pop. Curtis Jackson, o homem que o mundo conhece como 50 Cent, não apenas sobreviveu a 9 tiros, ele sobreviveu a um destino que parecia selado antes mesmo de ele nascer. A história que acompanhamos nestes 5 blocos não é apenas sobre crime ou música, é sobre transformar a impossibilidade em império. Depois de dominar as paradas globais, ele provou que sua visão ia muito além do microfone. De investimentos bilionários em água mineral a produções cinematográficas de sucesso.
Curtis redefiniu o que significa ser um artista vindo das ruas. Ele é a prova viva de que onde você começa não define onde você vai terminar. As cicatrizes que ele carrega no corpo e na voz não são marcas de derrota, mas medalhas de uma guerra que ele venceu contra todas as probabilidades. Hoje, 50 Cent não é apenas um rapper. Ele é um símbolo de resiliência inabalável. Se a sua história inspira você a nunca desistir, não importa o quão difícil seja a batalha, então você entende o peso dessa lenda. Chegamos ao fim desta jornada épica. Se você acompanhou todos os blocos até aqui, muito obrigado. Aproveita agora, se inscreve no canal para mais histórias como essa e deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo.